Fala galerinha geek, Leslie aqui no canal pra vocês. Hoje eu vim fazer resumo de Stranger Things, segunda temporada. Então se você assistiu, fica aqui porque eu vou fazer um resumo o mais breve possível e o mais claro para você entender tudo o que rolou na segunda temporada. Lembrando que tem resumo da primeira também, então se você não lembra, vai aqui no cardzinho que você vai ver da mesma forma que eu tô fazendo aqui nesse vídeo sobre resumo de Stranger Things. Essa segunda temporada, lembra que na primeira temporada teve um ganchinho aí para tudo que vai ter na segunda temporada. Então, antes, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e dá o seu likeinho aqui pra gente. E não esquece de ativar o sininho para ficar sabendo de tudo que rola aqui no canal. Você vai ter resumo, críticas de filmes e séries. E acho que você vai gostar, hein? Fica aqui. Nessa segunda temporada, você vê que as crianças estão crescendo, então elas ainda estão na escola, mas elas estão se readaptando depois do que houve na primeira temporada. Temos personagens novos, então vamos lá, episódio por episódio. Primeiro episódio, acontece o quê? Em outra cidade, na Pensilvânia, nós vemos aí uma outra personagem que é do estilo Eleven. Nós estamos falando da Callie, sim, a gente já sabe o nome dela. E acontece o que? Ela tem lá uma gangue, a polícia tá indo atrás dessa gangue através da van e do carro da polícia e tal, até que a Callie, né, a gente já sabe que a Callie é a mesma coisa do que 008 ou 008 igual a Callie, ela também tem poderes assim como a Eleven. E ela faz um acidente ali no meio dessa batida policial e os policiais acabam batendo e eles ficam todos felizes. Basicamente essa é a introdução da segunda temporada. Porque mais pra frente, em outro episódio, a gente vai ver o que essa história tem a ver com os personagens que a gente já tá acostumado em Hawkins. Quando voltamos e vemos pela primeira vez, né, depois de uma temporada, Hawkins, a gente vê já os personagens e eles são ninjas ali do fliperama. Lembrando que essa segunda temporada tem muitas referências dos anos 80, do cinema, o que tá passando no cinema. E aí eles estão jogando e vê lá que no jogo que eles estão jogando, que eles sempre são os primeiros super nerds, e vê que a primeira colocada é Mad Max. E eles ficam assim, nossa, quem é essa pessoa que ultrapassou a gente, não sei o que, nanana, sendo que a gente estava aqui esses dias e ficamos em primeiro lugar no score, enfim. E aí fica aquela dúvida, o primeiro episódio chama Mad Max, que é essa apresentação dessa nova personagem. E aí eles ficam intrigados quem seria Mad Max. O Will, ele tá tendo ainda algumas visões, como aconteceu no final da primeira temporada, que ele vomita lá um tipo de uma lesminha, e aí ele vê um mundo invertido. Então, nada está certo ainda na vida de Will, né? E quando eles vão para a escola, o que acontece? Chega os nossos personagens, né? Que a Mad Max é a irmã mais nova do Billy, que é um outro personagem que vai fazer muita diferença aí na próxima temporada. E ela entra para a classe dos meninos e os meninos ficam assim, nossa, quem será que é? Nanana. E o professor Clark apresenta como Maxime e ela fala, é Max, todo mundo chama de Max. E aí o Lucas pega e fala assim, é a Mad Max. Ou seja, aquela menina do placar que eles estavam jogando. E nisso, a Joyce e o Hopper sempre levam o Will para fazer alguns exames ali para saber o que está acontecendo com ele, né? Depois que aconteceu tudo, porque ele anda tendo aí algumas visões. E o Dr. Owens, ele fala assim, não, tá tudo certo, isso é vestígio do que tem, isso é flashback que ele tá tendo. Mas aí nós vemos em outra cena que o Hopper lá na delegacia, ele ainda é o xerife, recebe a visita do Murray. E o Murray, ele é tipo um conspirador de todos os desaparecimentos da cidade, ele fala da 11 e o Hopper desconversa. Nós vemos depois que o episódio acaba com ele dentro de uma cabana junto com quem? Sim, a 11 está lá, ele está sendo o protetor da 11, da Eleven, e está guardando ela lá, escondendo ela numa cabana que era do avô. Acabamos o primeiro episódio, vamos para o segundo episódio. E o segundo episódio começa aí na sequência da primeira temporada. O que aconteceu com a Eleven? Como que ela chegou na casa do Hopper? E aí mostra que ela depois se escondeu, né, viu o que tinha acontecido com os meninos, depois que ela derrotou o Demogorgon, e ficou escondida na floresta, e ela foi seguindo os passos aí do Hopper que deixava as comidas para ela. E aí ele falou assim, ó, você vai ficar escondida aqui, Ana, e ele cuidou da 11.
Só que ela, sim, é muito poderosa para ficar num lugar só. E ele meio que delimitava tudo que ela tinha que fazer e vinha aquela pressão em cima dela, você tem que ficar aqui. E é muito ruim, gente. A gente sabe que a gente ficar isolado é realmente muito ruim. E depois, levando lá para a cena dos meninos, os meninos vão para a escola, já é época do Halloween e acontece isso, não é? Mostra Halloween lá. E eles usam fantasias de caça-fantasmas e são ridicularizados na escola porque ninguém mais usa fantasia. E aí eles falavam assim, nossa, mas a gente sempre usou fantasia, não sei o que, não. Mas os quatro amigos estão ali firmes e fortes. E nós temos uma grande aproximação entre o Lucas, o Dustin e a Max, porque os dois ficam apaixonados por ela, tipo, estão super afim dela, e ela é uma menina super despojada, super nada a ver ali para essas coisas de relacionamento, e eles estão numa fase de paquera. E quando chega o Halloween, eles chamam ela para ir junto com eles, tal. Só que aí, quando chega a noite para pedir esses doces de Halloween, aí fica dividido o grupinho, Dustin, Lucas e Max com o Mike e o Will. E aí eles ficam meio distantes e o Mike fala até assim pro Will, nossa, mas o que eles viram nela? Ela não tem nada, ela nem é do grupo. E nessa dispersão, o Will acaba tendo outra alucinação. A gente já sabe que ele já tá entrando no mundo invertido sem querer, né? Na verdade, não sei se a palavra certa é entrar no mundo invertido, mas ele faz parte, sim, do mundo invertido. A gente vai entender daqui a pouco nos outros episódios. Depois disso, que eles ficam afastados, aí o Will vai junto com o Mike para casa do Will, né? Eles dormem juntos lá ali no quarto. E o Will conta pro Mike o que tá acontecendo com ele, que ele tá tendo essas visões. Ele fala do mundo invertido pro Mike. E aí eles têm uma aproximação, né? Essa amizade do Will com o Mike é uma amizade muito bonita, porque no final dessa temporada vai fazer muita diferença tudo isso que eles tiveram entre os dois, porque os outros meninos, eles estão ali, né, aquela coisa da paquerinha. E aí vamos para outra geração. Lembra que eu falei que Stranger Things são 3 gerações? Geração das crianças, geração dos jovens e geração dos adultos. As crianças é os meninos ali, junto com a 11 e agora a Max. E a dos jovens entrou um novo personagem que é Steve, Jonathan, Nancy e também, no caso antes era a Barbie, e agora temos o personagem do Billy. E aí o Billy faz a festa e tal, e eles vão para uma festa. A Nancy e o Steven estão juntos, né, são namorados, só que ela fica bêbada e o Steve tenta cuidar dela tal, e ela fica brava e fala que não ama ele, e ele vai embora. Quem acaba cuidando dela é o Jonathan, que pega ela na festa, coloca ela na casa lá, enfim. Aí começa essa aproximação ainda maior. Lembra? Na primeira temporada eles tiveram uma grande aliança aí porque eles descobriram várias coisas e agora tem uma intimidade entre o Jonathan e a Nancy. E uma das últimas cenas é o Mike tentando entrar em contato com a 11, né? E a 11 é a mesma coisa, também tem saudade do Mike. E temos uma cena super importante nesse segundo episódio, que é quando o Dustin vai para casa e encontra alguma coisa estranha na lata de lixo, que a gente depois vê o que é no terceiro episódio. Esse terceiro episódio é bem pouca coisa que acontece, mas as coisas são cenas mais longas, assim. Então, no passado mostra como que foi que o Hopper colocou ela dentro da casa, explicou sobre a casa para ela e ele conta, assim, da filha dele para ela e por que que ele tem tanto esse apreço por ela. No presente, aí temos um novo personagem que é o Bob, que é o namorado da Joyce, que tem ali uma lojinha e, enfim, eles estão super namorando, super apaixonados. E a Joyce tem essa preocupação com o Will. Então, no momento em que o Bob leva ele para a escola, eles conversam, né, sobre medos. E aí o Bob fala assim pro Will, olha, a gente tem que enfrentar os problemas, enfrentar os medos. E aí ele fica com aquilo na cabeça, tipo, um bom aconselhamento de um padrasto. Na escola, o Dustin quer mostrar para os amigos o Dart, que é esse novo bichinho de estimação que ele quer descobrir o que é e enfim. Aí ele mostra para eles e eles falam, nossa, que coisa nojenta. E a gente sabe que aquele bichinho ali é um mini Demogorgon. Então, assim, gente, é perigoso. O Dustin, naquela loucura lá, ele pegou o bichinho pra ele, ele tirou a tartaruga, colocou no aquário e levou para os meninos verem o que é aquela coisa. E ele estava super empolgado com uma nova espécie aí de bichinho que ele achou, né? Que ele investigou e descobriu. E o Will, na mesma hora, quando vê aquilo, ele lembra que quando ele vomitou o mesmo tipo de bichinho lá, a lesminha.
E aí ele já, opa, é do mundo invertido, isso aí é perigoso. E lá na casa dos Byers, né, a Joyce vê um desenho que o Will desenhou, que é bem o Demogorgon, que a gente já sabe, o Demogorgon maior, né? Na verdade, a gente já sabe que no final é o Devorador de Mentes. Então, ele é um bicho da outra dimensão, um bicho do mundo invertido. E compara os desenhos que ela viu o Will fazendo com essa alucinação, na verdade, barra real, lá na fita que ela vê do Will. Aí, na cena final, tem uma coisa super importante que acontece ali, que é os meninos que eles estão vendo lá o bichinho, e aí eles vão tentar encontrar aquele bichinho na escola, tal, e o Dart tá fugindo, e cada vez ele aparece maior, né, que o bicho cresce muito rápido. E nesse meio tempo, né, enquanto isso, Eleven tenta encontrar o Mike, porque ela quer ficar com os meninos, ela gosta dele, e aí ela encontra uma mulher e fala assim, onde que é a escola, não sei o que e tal. E aí a mulher fala, ah, é ali. Ela vai atrás dos meninos na escola. Enquanto isso, o Will encontra o Dart e avisa os meninos pelo rádio amador ali, aquele rádio do clubinho, e fala, olha, achei ele tá assim, assim, assim. Depois de um tempo, o Will tem um surto lá no meio do gramado, e nesse surto no meio do gramado, ele fica lá, tipo, agonizando, muito louco assim, e aí ele lembra do que o Bob falou pra ele, você tem que enfrentar os seus medos, e ele acaba enfrentando, só que isso acaba sendo de uma maneira ruim, porque os monstros acabam entrando no corpo dele. E aí a Joyce leva ele pra casa, e o episódio termina lá com ele todo agonizando. Quando a Joyce leva ele para casa, ela já fica super preocupada, né? Aquela coisa de mãe. E aí percebe que o Will ele tá agindo de uma maneira estranha. E ele fala que gosta de coisas frias e aí ela mede a temperatura dele, ele tá com a temperatura super abaixo. E ela e o Hopper começam a fazer várias perguntas pro Will e o Will começa a rabiscar. Nisso, eles juntam os desenhos e descobrem que é tipo de um túnel que ele está desenhando. E aí o Hopper vem o lugar ali do túnel, porque eles espalham pela casa toda, e sai sem avisar a Joyce. E aí vamos para a geração dos jovens, que é a Nancy com o Jonathan, com certeza eles sempre são muito mais próximos. E aí ela fala assim pro Jonathan, olha, eu queria avisar os pais da Barbie que ela tá morta, né? E aí a Nancy liga para a mãe da Barbie e marca um encontro. Só que essa ligação está sendo ouvida por outras pessoas do laboratório. Nisso os dois vão para um encontro e percebem que eles estão sendo seguidos. E aí o Dr. Owens pega eles lá pro laboratório e meio que faz um discurso assim, olha, não, o pessoal não pode saber a verdade, por isso, por isso, por isso. Imagina o que a União Soviética vai dizer se descobrir o nosso erro, ela realmente morreu, enfim. E aí, quando ele libera os dois, eles estão voltando ali para casa dos Byers, né, a Nancy e o Jonathan. E a Nancy pega o gravador que estava dentro da bolsa, ou seja, ela colocou toda a conversa que ela teve com o Dr. Owens dentro da bolsa para ter realmente uma prova do que aconteceu com a Barbie. Outra narrativa, né, dentro de Stranger Things, que é os relacionamentos. E o Lucas quer porque quer ter um relacionamento ali mais íntimo. Nossa, é muito estranho falar isso. Com a Max, e aí ele vai atrás dela e o Billy fica só de olho, assim, né, pra falar com ela, porque a Max se sente distante com toda essa história da 11, porque ao mesmo tempo que eles querem incluí-la no grupo, ela não é a 11, então eles meio que preservam algumas informações entre os meninos ali, entre os amigos. E o Billy fala pra ela ficar longe do Lucas, que ele não é uma pessoa boa, não sei o que. E o Billy, ele tem essa cara de mal, e a gente vai ver mais pra frente o que acontece com ele, por que ele entrou nessa temporada aí, e vai ser muito importante pra terceira temporada. Quando o Dustin vai pra casa, aí ele vê o que aconteceu, porque aquele Dart é terrível. E eles combinaram que o Will não ia ficar, que o Dustin não ia ficar mais com o Dart, mas ele acabou ficando com ele. E aí ele vê que o Dart matou sim o gatinho dele, tadinho. E a mãe fica toda desesperada, sabe, querendo saber onde que tá aquele gatinho. E depois que a 11 pede pra fazer os doces e travessuras lá pro Hopper e o Hopper não deixa, eles brigam ali. E aí
ela descobre sobre a mãe, pega algumas coisas ali que estava escrito sobre as pesquisas do Hopper e descobre o que aconteceu com a mãe, qual é a origem dela, quem é a Jenny Ives. E esse episódio termina com o Hopper indo lá no túnel, porque lembra que ele saiu lá depois que ele viu tudo espalhado pela casa lá da Joyce e sai correndo porque ele vai e encontra um portal para o mundo invertido. No episódio 5, o Hopper tá lá preso no mundo invertido, porque ele encontrou o portal e foi lá e entrou para poder investigar o que acontece. E o Will, ele tem essa ligação com o mundo invertido e avisa a Joyce, olha, o Hopper tá em perigo, ele vai morrer. E na mesma hora, a Joyce chama o Bob, o namorado dela, e o Bob vê lá aquelas coisas espalhadas assim pela casa e percebe que aquilo é um mapa de Hawkins e consegue identificar onde é que o Hopper tá, né? A Nancy e o Jonathan, eles estão ali numa pesquisa paralela, assim como na primeira temporada. Então eles ficaram muito lineares ali nessa segunda temporada e eles vão atrás do Murray. E o Murray lembra que ele foi lá falar da Eleven pro Hopper lá na delegacia e ele desconversou. E aí ele mostra lá um painel sobre as investigações da Barbie, investigações do Will. E a Nancy e o Jonathan ficam assim, nossa, não sei o que e tal. E aí eles resolvem se conversar sobre o que realmente aconteceu. E aí o Murray fala para eles, olha, não adianta você espalhar toda essa verdade, porque as pessoas não vão acreditar, isso é muito fantasioso. E ele fala exatamente assim, é melhor você diluir essa verdade dizendo que a Barbie morreu pelas toxinas do laboratório, e não por todas essas coisas que vocês vão mostrar tudo pro mundo, que é sobre esses monstros em mundo invertido. Voltando àquela parte de relacionamento, o Lucas chama a Max de novo e conta toda a verdade pra ela, mas ela meio que, tipo, desdenha dele, porque ele conta só pra ver se ela tem uma aproximação maior com ele. Enquanto isso, o Dustin tá louco lá com o Dart, porque o Dart sumiu e aí ele precisa prender porque ele sabe que o Dart é perigoso. E ele consegue prender o Dart lá no porão, o mini Demogorgonzinho, só que aí ele precisa de ajuda, né? E aí ele tenta contato com vários dos amigos, mas os amigos estão todos ocupados. E aí a pessoa que ele consegue ajuda é o Steve. E aí conta tudo pro Steve e o Steve fica meio assim, mas ele resolve ajudar. O Steve já foi muito herói na primeira temporada e nessa segunda, realmente, eu gosto muito do Steve. Acho que é um dos meus personagens favoritos ali de Stranger Things. Enquanto isso, a Eleven, longe dos meninos, que ela descobriu lá, lembra? No episódio anterior, sobre a mãe, a Terry Ives, e ela resolve ir atrás. Como que ela faz isso? Pega uma foto ali da Terry, coloca ali no coração e começa a fazer a localização ali da mãe. E nisso ela lembra das experiências do quarto lá do arco-írisinho e lembra que tem outra pessoa junto lá com ela. E o episódio acaba com o resgate do Hopper, porque lembra, o Bob foi lá, ele sabe onde o Hopper tá, eles resgatam o Hopper e aí vem o pessoal do laboratório queimando todo o túnel. Só que nisso de queimar, o Will começa a passar mal e o episódio termina, porque na mesma hora que começaram a queimar ali o túnel, o Will já estava lá agonizando na mesma hora que começaram a destruir aquele lugar. E mais uma vez, o sexto episódio é um episódio que acaba se desenrolando aí da trama, dessa premissa da segunda temporada, principalmente porque acontecem poucas coisas, mas maiores cenas, maiores tempos de ação aí entre os personagens. E nesse sexto episódio, que é intitulado O Espião, a gente vai entender aí que o Will tem a ver com esse mundo invertido, porque ele ainda tem esse contato com o mundo invertido. E aí eles levam o Will até o laboratório e o Dr. Owens fala assim, olha, queimar o túnel não é bom pro Will, porque ele meio que tá ligado com esse mundo invertido. Então o que fizerem lá vão fazer com o Will. Ele é como se fosse um hospedeiro. E a gente vai descobrir como que isso funciona no último episódio. No último ou no penúltimo, vou falar pra vocês. E a Nancy e o Jonathan já estão ali no amorzinho, né? Porque eles já se declararam, sentem atração, já se beijaram. E aí vão para casa dos Byers e encontram lá todas aquelas coisas de túneis. E aí eles saem daquela casa para ir pro laboratório. Enquanto isso, o Steve, o Dustin e os outros meninos, né? Junto com a Mad Max, eles vão fazer um plano para pegar o Demogorgon, né? Para pegar o Dart.
E nisso que acontece, eles entram dentro de um ônibusinho, armam todo aqueles negócios. E aí eles preparam essa armadilha pro Dart, entram no ônibus, e aí quando eles percebem que eles estão vindo, eles ficam meio apreensivos, e aí sai aquela cena maravilhosa que temos vários Funkos ali do Steve. Super caro esse Funko, alguém que quer me dar um presente, por favor, pode mandar pra mim. E aí, na hora de bater no Dart, eles percebem que tem um rebanho inteiro dos monstros, né? Vários mini Dartzinhos, vários mini Demogorgons. E do nada, eles percebem que esse rebanho vai embora pro outro lado. O que será que tá acontecendo ali entre eles? Nisso, o Will, que tá lá no laboratório, ele localiza um lugar que os monstros não querem que eles saibam e mostra lá para a equipe do pessoal do laboratório. A equipe do Dr. Owens, eles vão atrás para saber onde é que é esse lugar. Nisso, eles reconhecem que aquele lugar é realmente uma armadilha, que os monstros estão usando, sim, o Devorador de Mente, na real, no caso, está usando o Will, manipulando ele para eles poderem cair naquela armadilha. E dá muito certo, por isso que tem tudo a ver com o nome do episódio, o espião, porque eles usam o Will de espião para saber onde eles estão. E aí o próximo episódio, o antepenúltimo episódio dessa série maravilhosa, é para explicar sim a origem da Eleven, o que acontece com a Eleven, e esse episódio especificamente, quase todo episódio é sobre ela, e aí volta um pouquinho no primeiro episódio, quem é aquela Kali, quem é a 008. E aí nós vemos que a 11 ela vai para Chicago, ela descobre a localização da menina dos experimentos e aí ela vê que ela tá dentro de uma gangue entre eles e nesse conhecimento ela conhece a gangue lá e a Kali fala para ela o que fizeram e o que eles fazem na gangue, que é especificamente e resumidamente pegar todos os caras que fizeram experimentos com eles. E ela fala assim: a gente ataca primeiro, a gente não faz nada do que eles não fariam com a gente, no caso. E a Eleven entra nessa onda e a Kali ajuda ela a como usar os poderes, porque a Kali já sabe, né? Ela já manja dos poderes dela e a Eleven usa o poder através da raiva. E nisso elas vão lá atacar o Ray, que é um dos técnicos que fizeram testes nelas, e vão lá na casa dele. E a Eleven, ela tem o poder de localização, né? Por isso que ela encontrou a Kali. E aí eles vão junto com a gangue lá na casa do Ray. E a Eleven pega assim, tipo, pega não, né? Na verdade é o poder dela e fica assim e já começa o sangue escorrer, né? Porque ela tá maravilhosa, com aquele novo penteado, aquele novo visual de Eleven. E na hora que a Kali fala para matar o Ray acaba contando para ela que o Dr. Owens ainda tá vivo. E na hora que a Eleven vai matar ele, ela vê uma foto de que tem duas filhas, o cara tem duas filhas, e ela desiste de matar o Ray. E esse episódio termina com a Eleven sabendo que o Hopper e o Mike eles estão em perigo, e aí ela resolve abandonar aquela gangue ali, porque entra a polícia e aí envolve tudo. E ela vai embora para Hawkins. E aí voltamos para o penúltimo episódio, o episódio 8 de Stranger Things, segunda temporada, que se chama Devorador de Mente. Como que funciona isso? Qual é a do Devorador de Mente? Ele devora quem? E nós vamos ter essa explicação nesse 8º episódio. A gente já sabe que teve uma invasão dos monstros dentro do laboratório, né? E o Mike, lembra que eu falei que essa amizade do Mike com o Will é uma amizade importante? O Mike conhece muito bem o Will e o Mike tenta convencer a Joyce de que precisa colocar um tranquilizante no Will, porque o Will, ele é a localização ali dos monstros. E aí a Joyce fica meio assim, mas ela faz uma pergunta pro Will e fala assim: quem sou eu? E o Will fala: mamãe. E aí ela fala: não, segura ele, Bob, que a gente vai dar esse tranquilizante aí para ele apagar. Nisso a energia acaba, tudo fica escuro ali, eles estão dentro de uma sala, eles vão para uma sala onde tem várias câmeras.
E aí eles ficam discutindo, e agora o que vai ser? E descobrem que mesmo com as lâmpadas apagadas e sem energia, eles não conseguem sair daquele prédio do laboratório. Então aí o Bob se sacrifica e fala assim, olha, eu vou lá ligar o disjuntor, porque o Hopper não sabe, o Dr. Owens não sabe, então eu vou lá fazer isso porque eu sei fazer determinada coisa. Então ele vai lá, ele liga o disjuntor e o Dr. Owens decide ficar lá naquela sala de câmera para conduzir os caras a saírem do laboratório, né? O Will, o Mike, o Hopper e a Joyce, e depois que ligar o disjuntor, o Bob também. Em paralelo, todos os outros personagens acabam se encontrando perto do laboratório, mas não conseguem entrar porque tá sem energia. E nessa fuga para ir embora, eles conseguem chegar até a porta, só que o Bob, na hora que ele vai sair, ele é atacado e morto por um monstro, por um Demogorgon. E aí, gente, tivemos uma perda muito grande, porque o Bob, ele tinha acabado de entrar nessa temporada e morreu, gente. Ele morreu pelo Demogorgon. E aí a Joyce fica devastada, o Hopper consegue tirar eles, e aí, tipo, não dá pra viver aquele luto naquele momento, então o que eles fazem? Vão todos pra casa dos Byers pra poder ver o que faz com o Will, porque o Will tá apagado ainda. E aí eles entram no consenso, poxa, se ele é a localização, então vamos colocar ele num lugar que ele mesmo não conhece. Então eles começam a redecorar a casa não, um cômodo, né, redecoram um cômodo e o Will fica lá e não sabe onde ele tá. E eles ficam tentando tirar alguma informação dele para saber se ele sabe de alguma coisa, como faz para ele se livrar desses monstros, desse mundo invertido. E nesse tentar descobrir alguma coisa, o Will ele fica muito resistente e não fala nada. Mas em um determinado momento, o Mike e a Joyce conseguem arrancar dele ali através de códigos Morses. Eles são muito nerds. E eles conseguem arrancar dele dizendo para fechar o portal, que fechando o portal tudo se resolve. Até que o telefone toca e aí o Demogorgon descobre onde que está a localização através do som. É claro, o som é muito importante. E nisso eles saem daquela casa, vão de novo para casa e aí começam a ouvir barulhos de fora do Demogorgon gritando e tal, eles trancam toda a porta e cada um com a sua armazinha, né? O Hopper, a Nancy lá, a Nancy maravilhosa, eu gosto muito dela. E do nada, o Demogorgon entra através do vidro, só que no caso ele está morto por nada mais, nada menos do que aparece a Eleven para salvá-los dos monstros. Então, essa cena é maravilhosa, que aí ela entra na casa, consegue abrir as portas, né? Porque ela tem superpoderes. Todos eles ficam assim, ó. A Eleven voltou. 11. Maravilhosa. E acaba esse episódio e vamos para o último episódio de Stranger Things segunda temporada. Esse último episódio se chama O Portal. Aqui a gente resolve várias das coisas que aconteceram nessa segunda temporada e sim, temos gancho para a terceira. E como todos eles já estão reunidos, né, como eu sempre digo, Stranger Things tem narrativas paralelas, mas sempre no final se encontram. Eles fazem uma reuniãozinha e vão se dividir. Cada um vai para um canto. A 11 e o Hopper vão para o laboratório, porque eles vão fechar o portal. A Nancy, a Joyce e o Jonathan vão lá fazer o exorcismo do monstro para sair do corpo do Will. E os outros vão lá pro túnel para distrair o rebanho dos monstros do laboratório, porque enquanto eles estão lá, a Eleven e o Hopper tentando fechar o portal, os outros estão lá tentando distrair os monstros. E aí tem o Billy, a história do Billy, ele fica meio solto nessa segunda temporada, fica, mas no final o que acontece? Eles têm uma história super interessante que inclusive o Lucas e a Max conversam naquele momento que eles estão fazendo no episódio anterior. E aí ela conta a história da família, tal, por que ele é assim. Aí quando os pais chegam de viagem, eles veem que a Max não tá lá e botam a culpa no Billy. E o Billy vai atrás. E aí ele vai atrás do Steve, que aí tem uma briga entre eles e nessa briga até a Max se revolta e dá um cacete nele e eles vão embora. No túnel lá, que todos eles estão lá distraídos, quem aparece? O Dartzinho, o bichinho de estimação do Dustin para encurralar os meninos. Só que o Dustin ele vai para o lado mais emocional, então ele conversa ali com o Dart enquanto os outros vão passando para poder escapar. E eles conseguem escapar daquele túnel através dessa conversa que
o Dustin tem, inclusive ele ficou bem triste com o Dartzinho. Tudo isso acontecendo em paralelo com o fechamento do portal, o exorcismo do Will, essas cenas são maravilhosas. Acho que Stranger Things tem muitas cenas muito boas, envolve várias referências da época dos anos 80 e é super legal. E enquanto isso, a Eleven tá lá fechando o portal e ela lembra lá do que a Carly falou, olha, você tem que usar toda a sua raiva. E aí ela começa a lembrar de tudo e consegue fechar o portal e desmaia no colo do Hopper. Depois de um tempo, tem um velório decente pra Barbie, né, coitada, porque ela morreu lá na primeira temporada e não fizeram nada, ninguém descobriu nada. E depois o Hopper, ele recebe a certidão de nascimento da Jane. Quem é a Jane? Jane Ives, é sim a 11, ou seja, ele acaba sendo pai legalmente da Eleven. E depois de um mês tem um baile de inverno. Esse baile de inverno, ele dá uma ponta assim para a próxima temporada muito legal, porque entra o amadurecimento das crianças e aí para uma fase mais adolescente. Então, o Lucas e a Max, eles vão dançar juntos. O Dustin, ele fica ali meio sozinho, mas como ele tá guiado ali pelo Steve, a gente já sabe como que ele vai ser, né, quando ficar maior. E ele tenta ali cantar as meninas, mas não dá nada, até que a Nancy chama ele e todo mundo fica assim, nossa, ele tá com uma menina mais velha. O Mike lá todo triste, porque não tem ninguém para ele dançar, até que aparece a 11 toda bonita, eles começam a dançar. Quando tem o Traveling ali, mostrando todo o ambiente de Stranger Things, aí mostra a escola ali sendo observada e depois já vem o gancho para a próxima temporada. Ou seja, acabou todas essas histórias de Demogorgons, enfim. Não acabou, porque depois a câmera começa a inverter, a virar como se fosse o mundo invertido. Então, aí está o final da segunda temporada de Stranger Things. Gente, é muita coisa, foram mais episódios nessa temporada, mas assim, né, um episódio a mais, eu acho que foi por conta daquele episódio da Eleven. Essa temporada foi bem explicada e espero que vocês tenham gostado do resumo e também espero vocês no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Então se inscreve no canal, nunca pedi nada, curte, comenta, compartilha se você gostou e manda para alguém que tá assistindo aí Stranger Things para poder relembrar para a próxima temporada. Um beijo, espero vocês no próximo vídeo. Tchau!